Olá, futuros bichos e bichetes! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar começando nossa quarta aula, que vai ser sobre protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Se você ainda não sabe o que é um protozoário, volta lá na nossa última aula, tá? Vamos começar. Antes de tudo, alguns conceitos. O que é um agente causador? O que é um agente transmissor? E o que é um reservatório? Bem, agente causador é o organismo causador da doença, como o próprio nome já diz. Então, pode ser um vírus, uma bactéria, ou, no caso de hoje, apenas protozoários, tá? O agente transmissor é quem transmite a doença, como o próprio nome já diz também. E o reservatório é um hospedeiro que abriga o agente causador sem que este o prejudique. Então, ele vai ter o agente causador no corpo dele, mas ele não vai estar doente. Aqui embaixo, a gente tem um exemplo em fotos bem legal. A primeira foto é um vírus, então é o agente causador. A segunda foto é um mosquito, e ele é um agente transmissor. E a última foto é um macaquinho, e ele é um reservatório ou um hospedeiro. De que doença eu estou falando aqui? Tararararam, da febre amarela. Isso mesmo, essa doença que é bem comum aí, todo mundo não. Pessoas que ainda não tiveram essa aula podiam estar falando que o macaco transmitia essa doença, mas nada disso. O macaco é um reservatório. Então, ele apenas tem um agente causador dentro do seu corpo, mas não transmite a doença como agente transmissor. Joinha? Depois disso, a gente pode iniciar a nossa aula. A primeira protozoose que a gente vai estar falando é a amebíase. O agente etiológico dela é a ameba, um protozoário, certinho? Aqui está o nome Entamoeba histolítica. Esse daí é a classificação binominal lá de Linneu, que a gente falou na primeira aula, e é um nome científico, tá? Mas a gente está falando da ameba. O contágio dessa doença se dá através da injeção de água, alimentos ou objetos infectados pelo cisto da ameba. Vamos ver a imagem aqui embaixo. Primeiro, a gente tem uma ameba normal e do lado a gente tem essa estrutura redondinha aqui, que eu não sei se vocês lembram, mas é aquela estrutura resistente que a ameba faz quando ela não está num ambiente favorável para ela. No caso da água ou dos alimentos, ela vira um cisto. Assim que eu ingiro essa água ou alimento contaminado, ela vai entrar no meu corpo, no corpo de quem foi infectado, na formato de cisto, e lá dentro ela vai se modificar. Os sintomas após esse cisto entrar no meu corpo, o que eu vou sentir? Dores abdominais muito fortes, fezes com sangue e disenteria, aquela famosa vontade no banheiro toda hora, fica passando mal mesmo. A profilaxia, ai, que palavra é essa? É a prevenção. O que eu vou fazer para não estar pegando essa doença terrível? Primeiro, saneamento básico, tratamento de água. Eu não posso entrar em contato com essa água contaminada com cistos. Eu preciso tomar uma água limpa, eu preciso me higienizar com uma água limpa, tá? Higiene com os alimentos também. Não é legal a pessoa estar consumindo alimentos com cisto. Precisa sempre higienizar, limpar todo o alimento certinho antes de estar consumindo. E dentro do meu corpo, como que vai funcionar? Como que esse protozoário vai fazer? Bem, no intestino delgado ocorre o desencistamento. Então, após eu ingerir lá o cisto, ele vai para o meu intestino delgado e lá ele vai deixar de ser um cisto e vai virar uma ameba de volta. Mas eu não vou chamar de ameba, eu vou chamar de trofozoito. Vai ser o novo nome dele, ok? Esse trofozóico ele vai migrar para o meu intestino grosso e lá ele vai começar a originar novos indivíduos através da bipartição, que é a reprodução assexuada, certo? Depois de que ele se multiplicou várias vezes, alguns vão voltar a ser cistos e sair junto com as fezes do ser humano. E assim vamos começar um ciclo. O ser humano vai ingerir um cisto, vai produzir mais trifosóitos dentro dele, que vai virar um cisto e vai sair no cocô dele. Nas fezes, desculpa. Daí outro ser humano vai estar consumindo e vai estar acontecendo isso, e assim que vai passando a doença de um para outro, tá? Até agora o que eu falei é relativamente tranquilo, certo? Ninguém queria estar pegando essa doença, mas ok. Porém, pode ser que essa doença se agrave um pouco mais.
que pode ser que os protozoários sejam mais invasivos. Daí o que vai acontecer? Os trofosóicos vão atacar a parede intestinal e ali ele vai provocar lesões. Essas lesões podem gerar hemorragias e os protozoários caem na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele vai para todo o corpo, vai para o cérebro, para o fígado, para os pulmões e pode causar lesões e algumas coisas ruins nessas partes também. Daí sim a doença começa a ficar um pouquinho mais grave. E outra coisa que agrava essa doença é que os cistos podem sobreviver dias e até semanas no meio ambiente. Então pode ser que uma pessoa defecou lá com cisto, amanhã não vai ter passado já, ele não vai ter morrido. Não, ele vai estar lá por muito tempo. Então, uma pessoa que entrou em contato com essas fezes, depois de muito tempo, ela ainda pode se contaminar. E o tratamento? Se eu tiver com essa doença horrível, o que eu faço? Bem, primeiro você vai ter que se hidratar muito, tomar aquele famoso sorinho de quando você está com dor de barriga realmente. E daí, se não melhorar, vai ser necessário consultar um médico, daí ele vai dar as ordens lá todas certinhas. Joinha? Vamos para a nossa próxima doença. Opa, ainda não. Aqui eu tenho umas imagens, esqueci disso, gente, desculpa. Aqui eu tenho uma imagem falando tudo que eu acabei de falar, mostrando o ciclo dele, que tem o cisto, vai para os alimentos, entra no ser humano. Daí ele libera o cisto, alimentos, ser humano. E aqui eu tenho um mapa bem legal para vocês seguirem, então dá um pausa o vídeo e dá uma olhadinha aqui, marca no caderno. Vocês nem precisam copiar nada da aula, gente. É só chegar nessa imagenzinha aqui que vai ter para todas as doenças e marcando no caderno tudo isso. Combinado? Então, vamos para a próxima. Doenças de Chagas. Nossa, essa doença é a queridinha dos vestibulares, tá? Vestibulares gostam de doença de Chagas, então vamos prestar bastante atenção aqui. O agente etiológico também é um protozoário e ele tem a nomenclatura científica dele é Trypanosoma cruzi. É um nominho bem famoso, né? O agente transmissor, quem transmite essa doença é o barbeiro. Aqui embaixo a gente tem a imagem, primeiro, do Trypanosoma e do ladinho do barbeiro, que é um bichinho bem grandinho, tá bom? Não é legal encontrar ele, não. Aqui nesse caso, a gente também tem o agente reservatório, que pode ser o tatu, o cão, o gato, gambá, roedores e morcegos. Então, eles podem ter esse protozoário dentro deles, mas não vai fazer mal nenhum para eles esse protozoário, certo? E como que eu fico doente? Como que eu pego essa doença? Não queiram pegar essa doença, tá? É através das fezes do barbeiro. Mas como isso acontece? Meu Deus, as fezes do barbeiro. O que acontece? Esse insetinho aqui, ele gosta de sangue. Então, ele vai lá te picar para estar se alimentando, tá? Mas ele é muito porcalhão. E ao mesmo tempo que ele tá te picando, ele tá lá defecando. Vê se pode. E daí, no cocôzinho dele, assim como a gente viu na última doença, vai sair o protozoário lá. Daí, quando ele me pica, vocês já levaram uma picada de uma formiguinha, de um mosquitinho? O que acontece? Quando pica, coça. Ele vai lá te picar, tranquilo, fez o cocôzinho, te picou e foi embora. Daí vai começar a dar uma coceirinha em você, daí você vai lá e coça. No momento que você tá coçando, você tá levando as fezes dele pro machucado que ele causou se alimentando. Daí os protozoários conseguem entrar facilmente pelo machucadinho, certo? E é assim que você acaba pegando essa doença. Então, a gente tem o barbeiro, que está contaminado com o protozoário. Ele vai lá se alimentar, dá uma picadinha em você. Ao mesmo tempo que ele está se alimentando, ele está fazendo cocô. Daí você vai lá e coça e leva o cocôzinho dele todo cheio de protozoário para o seu ferimento. Vixe, pegou a doença. Tá. Daí o que vai acontecer? Vai ter alguns sintomas. Primeiramente, vai ter uma febre prolongada, uma dor de cabeça, fraqueza, inchaço no rosto e nas pernas, assim como a gente está vendo o olho dessa mulher aqui do lado. E essas marquinhas vermelhas na outra moça são as picadas do barbeiro. É assim que elas ficam, tá? Tá, primeiro você teve esses sintomas. Daí, a longo prazo, depois de algum tempo, você pode apresentar inchaço no coração, no esôfago e no intestino. Esses nominhos entre parênteses é como chama esses inchaços em cada lugar. Cardiomegalia, megaesôfalo e megacólon, tá?
E a profilaxia, como eu faço para não estar pegando essa doença? Combate ao barbeiro, porque é o bichinho que transmite a doença. Controle dos bancos de sangue, porque eu vou falar aqui mais para frente, mas pode ser que você não saiba que tem essa doença. Então é muito perigoso você tá doando sangue e nem saber que tem a doença e pode estar contagiando várias pessoas. Fiscalização sanitária e melhoria das moradias. Por quê? Então, vendo essa casinha aqui da primeira imagem, ela chama pau e pique, que é uma casinha construída com barro e madeira. E a parede dessa casa fica meio irregular, fica com alguns buraquinhos. E o barbeiro ama viver nesses buraquinhos. Então, durante o dia, ele fica lá escondidinho e durante a noite ele sai picar as pessoas. E é assim que ele transmite a doença. Por isso que é importante tomar cuidado com essas casas. Algumas coisas que causam essa doença um pouco perigosa. No organismo humano, o parasita pode ter uma evolução rápida, que daí a gente vai chamar de aguda, ou mais prolongada, que a gente vai chamar de crônica, podendo demorar de 10 a 30 anos para estar aparecendo sintomas. Então, pode ser que eu seja picada e meu coração não comece a inchar, meu esôfago não comece a inchar. Pode ser que isso aconteça só daqui 30 anos. Daí eu descubro que eu tô com a doença daqui 30 anos. Imagina o quanto de gente que eu posso ter infectado doando sangue, por exemplo. Por isso que ela é perigosa. Então, pode apresentar esses dois tipos de evolução, a aguda ou a crônica. E o tripanossomo parasita diversos tipos de célula, como fibras musculares e células do sistema nervoso. Então, ele pode formar lesões e dilatações em várias partes do corpo humano. E o tratamento, que aqui eu não chamaria de tratamento, eu chamaria de controle. Porque você vai controlar essa doença, você não vai estar curado dela, tá? E você vai controlando ela com medicações, você precisa passar no médico periodicamente e ir levando essa doença, certo? Aqui tem uma imagem mostrando o ciclo do parasita tanto no barbeiro, que ele se multiplica ali dentro do barbeiro, ele pica o humano e passa para o humano, e no homem mostrando também o ciclo do parasita. Depois vocês dão uma lidinha em tudo aqui, certo? E um barbeiro saudável, se picar um ser humano que tem o protozoário, ele vai pegar o protozoário. E se um barbeiro que tem um protozoário picar o ser humano que não tem, ele vai passar para o ser humano essa doença, tá? Mas se um barbeiro saudável que não tem o protozoário picar humano, não vai acontecer nada, tá? Porque ele é só o transmissor, não é ele que causa a doença. Ele precisa estar contaminado. E aqui a gente também tem uma parte bem legal, então stop no vídeo e copiem essa partezinha aqui, lê tudo, as palavrinhas-chave, que é bem legal isso daqui. E vamos continuar. Próxima doença, malária. Malária, assim como a doença de Chagas, também é muito cobrada no vestibular, porque é a doença causada por protozoário que mais mata. E é uma das doenças que mais matam no mundo. Então, ela é realmente uma doença muito importante. O agente etiológico dela aqui é o Plasmodium sp. Então, são vários gêneros de Plasmodium, tá? Não é uma espécie específica, que é um protozoário, porque a gente só está falando de protozoários hoje. O agente transmissor é a fêmea do mosquito prego. Isso mesmo, apenas a fêmea, porque é só ela que ingere o sangue para estar completando a fecundação lá dela, tá? Os machos não precisam ingerir sangue. Por isso que é só ela que passa essa doença. Os sintomas: febres periódicas. O que é febre periódica? Por exemplo, eu tô com febre hoje, eu fico um dia sem ter febre. Daí no próximo eu tenho de novo, no próximo eu não tenho. E assim vai sendo sempre igualzinho. Anemia, transtornos no fígado e coloquei febre aqui de novo. Mais febre, tem muita febre, tá? Profilaxia, combate ao mosquito, porque é o mosquito que vai estar transmitindo essa doença, e tratamento dos doentes. Porque se eu tenho um mosquito que vai lá e pica um doente, ele vai ficar vai pegar esse protozoário e vai conseguir passar para outra pessoa, e daí assim vai se espalhando a doença. Aqui nas imagens, primeiro eu tenho o protozoário aqui, o Plasmodium, que é esse roxinho, e aqui do lado eu tenho a fêmea do mosquito prego, tá? Vamos continuar. Como que a malária age dentro do corpo do ser humano? Após a picada, os parasitos chegam rapidamente ao fígado, onde se multiplicam de forma intensa e veloz. Então, aqui na imagem a gente pode ver que o mosquito picou, lançou os protozoários. Os protozoários foram para o fígado e olha aqui, se multiplicaram, um monte.
Em seguida, eles vão para a corrente sanguínea. Daí lá eles invadem os glóbulos vermelhos e se multiplicam mais, mais e mais. Daí eles rompem a nossa hemácia lá, o nosso glóbulo vermelho que ele está dentro, ele rompe e libera um monte de protozoário no corpo. Então, tudo aqui resumido no que eu acabei de falar. Os protozoários se multiplicam primeiramente no fígado, daí passam para a circulação, passam para o nosso sangue em busca de nutrição, por isso que eles invadem nossas hemácias, que lá eles conseguem se nutrir e se multiplicar ainda mais. Daí eles rompem as hemácias para saírem e formar os gametófitos. Os gametófitos, que eu já falei que eles formaram vários protozoários, são gametófitos a palavra certa, tá? O tratamento. Já existe remédios preventivos. Por quê? Porque malária a gente sabe onde estão os maiores casos. É na Amazônia, é na África. Então, quando uma pessoa vai viajar para esses lugares, ela já tem que tomar remédio antes, porque tem que precaver. Então, ela toma um remédio, toma uma vacinação antes da viagem, antes de ir para um ambiente de risco. No ambiente de risco, pode ser que ela esteja tomando algum remédio também para estar prevenindo. E assim que ela chega, depois dessa viagem, ela toma mais um remédio, mais uma injeção para estar prevenindo que ela não pegue e não contagie mais pessoas com essa doença, tá? É assim que é feito a prevenção, então. E se acaso você pegar essa doença, o tratamento é feito à base de remédios também. Mas precisa ir no médico porque é uma doença muito perigosa. E aqui, mostrando como que é o ciclo dessa doença. Aqui, um mosquito picou o ser humano. Pensa que esse mosquito já está infectado com protozoário. Ele picou o ser humano, saiu aqui os esporozoitos, tá? Esse que é o nome do protozoário quando entra no ser humano. Daí lá ele vai direto para o fígado, se multiplica, 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 vai para a hemácia, se nutre, se multiplica, 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 rompe a hemácia e libera os gametócitos. Os gametócitos, assim que um mosquito estiver lá picando o ser humano de novo, ele vai pegar de volta esses gametócitos. E dentro do corpinho do mosquito vai ocorrer a fecundação desses gametócitos e vai gerar novos protozoários, que são esses esporozoitos que vão entrar no corpo do homem. Então, forma esse ciclo para sempre. Então, no caso dessa doença, o protozoário tem esses dois hospedeiros, o homem e o mosquito, tá? Que ocorre a reprodução nesses dois indivíduos. Aqui, como sempre, a imagem super legal, então pause o vídeo e dê uma lidinha, copie essa imagem e partiu para a próxima. Próxima doença, a leishmaniose, que pode ser tanto cutânea quanto visceral. Aqui no Brasil, a leishmaniose cutânea é o que acontece, é o que a gente tem. A visceral não é comum aqui, certo? Agente etiológico, Leishmania sp. Então, aqui a gente também está falando de um gênero que tem várias espécies dentro que podem causar essa doença, de protozoários, tá? Agente transmissor, mosquito palha. Aqui do ladinho, uma fotinha do mosquito palha e essa primeira fotinha da leishmania. Sintomas. A leishmaniose cutânea pode causar lesões na pele, na mucosa, em seres humanos e também em alguns animaizinhos, como os cachorros. Ele também causa lesões na pele do cachorro. Roedores e cavalos, não apenas cachorros, tá? Já a leishmaniose visceral, que é muito mais pior, fica feio falar assim, mas é uma doença bem pior. Ele pode causar o aumento do baço e do fígado, febre e anemia. A profilaxia, então, o que eu faço para não estar pegando essa doença? É o combate ao mosquito, porque é ele que vai ficar passando a doença de um para o outro. Uso de repelentes, para você não ser picado pelo mosquito. E tratamento dos animais da rua, porque se esse mosquitinho picar um cachorrinho lá que está na rua com leishmaniose, ele vai passar para outro cachorrinho, para a gente, por assim a doença vai se espalhando um monte. Aqui algumas imagens para vocês verem o que é. A leishmaniose cutânea é igual tá aqui no braço, não sei se é o braço, mas é igual tá aqui nesse moço.
pode aparecer uma feridinha assim, ou se vocês jogarem no Google, vocês vão ver umas imagens bem piores, que é umas costas cheias, a boca, horrível. Aqui é a leishmaniose cutânea em animaizinhos. Ai, que judiação, gente. Tudo aqui em volta do olhinho dele. E aqui é a leishmaniose visceral, onde ocorre o aumento do baço e do fígado lá. Por isso que ele está com esse aumento no abdômen, essa criança. Certo? Aqui também explicando todo o ciclo da doença, que tem uma parte do ciclo no nosso mosquito lá, e tem uma parte do ciclo no ser humano também. Depois vocês dão uma lidinha só para entender tudo direitinho. E a parte que eu mais gosto, o nosso mapinha, então já sabem, né? Pause e copiem tudo no caderno. Vamos continuar. Vamos continuar com a finalização aqui, né? Hoje eu falei um pouquinho das principais doenças de protozooses. Como vocês podem ver, eu não abordei todas. Por quê? Porque a amebíase, balantidiose e giardíase é praticamente você ingere os cistos que estão nas fezes, então essas fezes contaminadas com cistos podem contaminar água, alimento, e eu vou estar ingerindo, e vai dar uma diarreia terrível, vai dar aquela disenteria em mim. É praticamente isso, essa doença. Malária. Malária é uma das doenças que mais matam no mundo. A gente acabou de falar dela, que é do mosquito prego e causa um inchaço. Malária, a gente acabou de falar dela, uma das doenças que mais matam no mundo e a doença de protozoários que mais mata, certo? Doença de Chagas, queridinha do vestibular, porque é aquele jeito estranho de se passar a doença, que você tem que levar as fezes do barbeiro lá até seu machucadinho. Leishmaniose podendo ser cutânea ou visceral e pode ser causada nos nossos animaizinhos e nos seres humanos. E aqui, duas que eu acabei não falando para vocês, porque não é tão cobrada no vestibular. Tricomoníase, que é uma DST, certo? Então, todos os cuidados que você tem que ter para não pegar é igual qualquer outra DST, usar camisinha. E a toxoplasmose, que é aquela famosa doença do gato, tá? Mas aqui é a mesma coisa, não é o gato que causa essa doença, tá? O gato é apenas um reservatório. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessas doenças, dá lá um Google, eu deixo alguns vidinhos para vocês também verem outras explicações além da minha, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa aula presencial. Beijinhos, bom estudo!